Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Então, hoje é dia de a gente estudar história e olha que legal, nós vamos encerrar nosso conteúdo de história já bem rapidinho, né? E depois nós vamos ir fazer a nossa revisão e aí você vai ficar aí totalmente inteirado nos conteúdos de história, que eles foram mais curtinhos, né? Já estamos no último bimestre, mas foram bem interessantes. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre espaços culturais. Nós vamos falar sobre a preservação da natureza por parte das comunidades tradicionais. Você sabe o que é uma comunidade tradicional? Então, vamos lá no capítulo 2, na unidade 4, e nós vamos fechar aí com chave de ouro o nosso conteúdo de história, falando dessas comunidades tão importantes que são assim, que lutam bravamente pela preservação da natureza. Eles vivem da natureza e eles têm, né, uma paixão pela natureza e de cuidar delas. Então, o que será uma comunidade tradicional? São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial de sobrevivência. Sobrevivem através da natureza, daquilo que elas tiram da natureza, mas elas também repõem, tá? Lembra que a gente falou sobre extrativismo? O extrativismo ele retira, mas ele não repõe. Mas não. Essas comunidades, elas usam a natureza a seu favor, mas elas cuidam, elas preservam a natureza também, tá? Elas têm uma preocupação com a conservação, tá? E nós vamos começar pela comunidade indígena, ok? Essa então é a principal. Para essa comunidade, a natureza ela é inseparável da vida. Todos os seres humanos e não humanos, né, pertencem ao mesmo mundo, tá? Quando diz não humanos, a gente está falando dos animais, tá? Dos seres vivos. E para você, a natureza é importante? Tá? Então, você vai abrir lá na página 202 do seu livro, ok? E você tem essa atividadezinha aqui para você realizar, tá bom? Então, preste atenção aí e realize essa atividade aí que você tem da página 202, ok? No Conheça Quem é, você tem aí o cozinheiro-chefe Alex Atala, tá? Para ele, ninguém sabe mais sobre produtos brasileiros que os povos tradicionais. Por conta disso, ele fez aí parcerias com indígenas, quilombolas, caiçaras, caboclos, tá? Bem espertinho ele, né? Para ir descobrir tudo que ele pudesse a respeito dos alimentos e como ele poderia preparar pratos deliciosos a partir daquilo que vem da natureza, tá? A alimentação indígena você já conhece. Seu alimento vem da caça, do plantio, da criação de animais, da pesca. Os indígenas, eles continuam respeitando a natureza. Eles usam técnicas que não agridem o solo, plantam e reaproveitam tudo que o alimento oferece, tá? Não desperdiçam nada. Precisamos aprender com os indígenas. Eles são um exemplo de como devemos tratar a terra, a água, os animais e as florestas. Bem diferente dos homens da cidade, que para se aproveitar dos recursos com mais rapidez, usam recursos e destroem o solo profundamente. Agora a gente vai falar sobre a comunidade quilombola, tá? Durante muito tempo houve trabalho escravo no Brasil e é claro que ninguém nunca gostou de ser um escravo. Além de não ter liberdade para nada, apanhavam, eram explorados até não poder mais. Aqueles que conseguiam fugir dessa triste realidade se escondiam em lugares chamados quilombos. Lá eles faziam como os índios, eles plantavam, eles colhiam, eles pescavam e viviam em harmonia com a floresta, com a natureza. Eles também respeitam a natureza, assim como os índios.
Afinal, eles dependiam dela para sua sobrevivência. O maior e mais famoso quilombo foi o quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Ele durou quase 100 anos e seu líder principal foi o Zumbi dos Palmares. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas por todo o território nacional. Muitas comunidades quilombolas, elas produzem artesanato, remédio, cosméticos com alimentos extraídos da natureza. E eles não gostam muito de arrancar, não. Eles preferem colher os produtos que caem ali no chão, tá? Então, olha só que interessante, uma forma também de preservar a natureza. Então, lá na página 206 do seu livro, Mão na Massa, você tem aí uma atividadezinha para você realizar, que é essa parte aqui desse mapinha aqui, tá bom? Então, você vai pesquisar lá no texto da página 207 para você fazer essa atividade aí do mapa. E aí, nós vamos falar agora sobre uma outra comunidade, que é a comunidades caboclas, tá? Meu Deus, que palavrinha difícil de falar. Caboclos, isso. Eles vivem em geral na Amazônia, tá? Eles vivem do trabalho familiar. Então, a família vai lá e faz a mesma atividade. E tem um conhecimento profundo sobre a floresta, tá? E esse conhecimento vai passando de geração em geração. Para eles, a natureza é sagrada e incontrolável. É preciso conhecê-la e respeitá-la. Eles vivem principalmente da pesca e do extrativismo. Mas olha só, eu sei que o extrativismo não é bom para a natureza, porém eles buscam retirar da natureza o que tiver baixo impacto ambiental para não prejudicar a natureza. Legal, né? Aí dessa forma eles tentam assim, o máximo não interferir assim na natureza a ponto de prejudicá-la, tá? Eles colhem frutos, castanhas e coletam o látex das árvores, tá? E o látex é retirado da seringueira, é uma árvore nativa da Amazônia e dela você retira a seiva e quando ela se coagula dá origem à borracha natural e aí você conhece muitos objetos feitos de borracha que vem aí do látex que é retirado pelos caboclos, ok? Com a lupa na mão, página 207, você tem uma atividade aí, ó, pra você resolver, tá bom? Só tem A e B, tá? É bem facinho, bem pequenininho. E as comunidades ribeirinhas, já ouviu falar? Comunidades ribeirinhas. Pois bem, elas vivem às margens dos rios brasileiros, fazendo seus locais de moradia, trabalho e existência, tá? O Rio Amazonas, né, é um exemplo de onde eles ficam. Essas comunidades, em sua maioria, vivem na região norte do Brasil. Também são muito ligados à natureza, principalmente com a água. O rio é como se fosse uma rua para os ribeirinhos. Locomoção, higiene, alimentação, trabalho, tudo através das águas, tá? A fonte deles de sobrevivência é a pesca, ok? Apesar de dependerem do rio para se deslocarem, eles têm acesso à escola, posto de saúde, tá? Igreja, etc. Mas nem todos têm acesso à eletricidade. Gente, imagine a gente ficar sem luz. Pois é, eles já estão acostumados. Suas casas são chamadas de palafitas. Lembra que nós estudamos sobre isso? Tá? Elas são construídas em tábuas de madeira suspensas no rio. Assim, não são arrastadas quando o rio sobe. Para saber mais, você tem um texto falando sobre o peixe chamado pirarucu. Ele é bem interessante, tá? Aí, se eu fosse você, eu dava uma lidinha lá para você saber a importância desse peixe aí para os ribeirinhos. E por último, e não menos importante, as comunidades caiçaras. Você já ouviu falar delas? São formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro, sul-sudeste do Brasil. Também possuem ligação com a natureza, eles seguem, tá? O que podem extrair dela, além de tudo, eles seguem também a lua, as marés, tá? Alguns peixes são pescados apenas no inverno e alguns produtos são plantados apenas no verão.
Da floresta, eles tiram a madeira para casa, canoas, frutas e folhas para remédios. Do mangue e do mar, eles retêm sua base de alimento e sua fonte de renda. Toda a vida deles é definida aí pela natureza, tá? Umidade, vento, solo, condições do sol, tá? E chuva. Todas as comunidades que nós vivemos aí nesse conteúdo, né? Tem nos passado o quanto é importante preservar a natureza. E eles são aí defensores da natureza. Esses povos ensinam a importância de cuidar e de preservar. Então, que tal aprendermos com esses povos a cuidar da nossa natureza, tá? Para encerrar, na página 211, você tem essa atividade de mão na massa da cruzadinha. Então, encerramos por aqui o nosso conteúdo de história falando sobre as comunidades e eu espero que você tenha achado interessante como eu achei, tá? Um beijo e vamos preservar a natureza.